Hari Om. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal, Jamprim, e hoje eu vou conversar contigo sobre Kundalini. A ideia é falarmos da paixão pela vida, daquilo que eu chamo da vida bem vivida, falar de chakras, falar de elevação de Kundalini, apontar na direção daquilo que pensa Freud, o carisma e a totalidade com a movimentação energética de Kundalini, e também a segurança que o nosso próprio soma, o nosso próprio corpo físico tem quando nós pensamos em elevar essa energia da Kundalini, que também é chamada da energia da libido, da sexualidade, não é? Então é importante nós notarmos o seguinte: todos aqueles, ou a maioria daqueles, que buscam, de certa forma, a espiritualidade, ou aquilo que é chamado de totalidade, plenitude ou iluminação, em algum momento passam por um questionamento como lidar com a nossa sexualidade. É claro que Kundalini não é tão somente sexo, eu vou estar falando muito disso. Mas quando nós entramos na ideia da sexualidade, é interessante notar que na vida nós temos 3 degraus: sexo, amor e oração. O que significa isso? Que todos nós nascemos com uma libido. Freud chama de libido, que é um desejo. Todos nós temos esses desejos. Esse sexo, num certo momento, o desejo puro e simples, ele deve se tornar, na maturidade, na evolução, deve se tornar amor. O sexo tem que se transformar em amor. E esse amor, no final da vida, se torna um amor maior, que o Osho chamava de oração. Isso já é uma manifestação, de certa forma, da movimentação da libido, da Kundalini. Como assim? Na infância nós pensamos o tempo todo em sexo. Isso é natural. Da sexualidade, não o sexo propriamente dito, mas de nos embelezarmos na ideia da vaidade, de conquistar muito do mundo. Essa sexualidade no momento se transforma em amor. E uma das traduções da palavra amor, uma interpretação da palavra amor, ela é que a palavra amor, ela vem do grego, onde a significa sem, amoral, apolítico, ateu. Apolítico sem política, ateu sem tel, sem Deus, anarquista, que vem de anarco, que é sem poder. Então a é sem. E mor é morte. Então amor é quando algo nunca morre. Por exemplo, o amor de mãe para filhos, de um modo geral. E então, num certo momento, o sexo se transforma em amor e o amor em oração no final da vida, quando há uma necessidade de se fundir a toda a existência. Mestre Jung fala muito da ideia que depois da meia-idade, o caminho de vida é a espiritualidade, sem dúvida nenhuma, ou a oração, enfim. Você não pode ter 80, 90 anos, a priori, e ainda estar olhando na direção da sexualidade, só pensar na sexualidade. Então, isso é a libido. Libido é uma energia do desejo. Quando nós voltamos um pouco atrás para a ideia da Índia antiga, a Índia ela tem uma visão de que todo o universo ele se manifesta através da energia Kundalini. Tudo é energia. O universo é um mar de energia. Essa câmara que eu estou falando aqui contigo, ela é formada por energia. Tudo, absolutamente tudo é energia. E essa energia tem um nome no Oriente de Kundalini, que é o que criou todo o universo. Nós temos isso também em nós mesmos. Por isso que as pessoas que fazem alguma prática,
de manifestação da energia, que é o Qigong, a respiração, o renascimento, a dança, até os exercícios físicos, o pilates, tudo isso deixa você mais vivo. As corridas, as caminhadas, porque você fica com mais energia, principalmente através da respiração. Então a Kundalini, ela tem duas manifestações. Uma é perceber que tudo é energia. A segunda é perceber que na nossa região, no homem principalmente sexual, tem uma manifestação forte de Kundalini, que é representada por uma serpente 3 vezes e meia, enrolada sobre a própria cauda. Isso é uma representação de uma serpente que está ali pronta para despertar. E a Kundalini, ela se manifesta muito mais no homem na região dos genitais, bem mais na região dos genitais. E na mulher, no útero e no ovário. Eu percebo que muitos dos livros que falam de chakras, de Kundalini aqui no Ocidente, eles são, a priori, escritos por homens, ou até mesmo mulheres que às vezes escrevem baseadas em textos, a biografia de livros escritos por homens. Lady Bitter, Madame Blavatsky, Annie Besant. Então é uma visão muito masculina dos chakras, porque na visão dos praticantes nós notamos que a maior parte da energia da vida no homem está no pênis, no homem, e na mulher no útero e no ovário, tanto é que ela pode criar, gerar uma vida a partir do útero e do ovário. Mas a ideia da Kundalini, dessa energia útero, ovário, mulher e neogenital do homem, é que num certo momento você vai colocando a mesma para cima. Tanto que vários mestres falam a respeito do amor. Quando você chega aqui no teu chakra Anahata, que é o chakra chamado cardíaco, você sai do sexo e parte para a oração. Então vamos entender um pouquinho a questão do homem primeiro, depois da mulher, que é um pouco mais detalhado, talvez seja essa a questão, né? Existem algumas escolas de mistérios, de religiosidade, de espiritualidade, que acabam trabalhando com o homem não tendo atividade sexual. Então são os padres, é uma escola tântrica chamada Ananda Marga, algumas escolas Vedanta, algumas escolas brahmacharyas, algumas escolas de monges tibetanos, por exemplo. O Dalai Lama nunca teve uma relação sexual. E tem vários lamas de nome Rinpoche, que é um nome muito comum no Tibete, que nunca tiveram uma relação sexual. Então a libido deles, a energia do desejo, ela está ali, ela se manifesta ali. E de repente, como não há uma libido sexual, esses monges, eles são brahmacharyas, eles não têm um ato sexual. Então a energia vai aumentando, 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 vai acumulando. E chega uma hora que ela se manifesta pela coluna, buscando-se uma experiência de si mesmo, que é chamada no budismo de shunyata. Então, por exemplo, tem alguns padres que quando querem ter essa experiência de Kundalini, eles têm um desejo sexual. Tem até um filme que falava sobre isso, agora não me recordo o nome do filme, que era com o Rodrigo Santoro, que ele era um padre, e ele se imolava, ele se batia. Tem muitos padres que se imolam, se batem, e dizem meia culpa, porque quando o homem se bate, quando o homem se judia, essa energia sai do sexo. O homem perde o desejo sexual quando está numa situação de sofrimento. Por isso que muitos homens, quando são estressados, eles não têm atividade sexual, eles perdem a libido, eles perdem o tesão. E quando nós falamos sem tesão não há solução, a ideia, sem tesão não há solução, ok? A ideia desse tesão é perceber que sem esse carisma, essa vitalidade, nós não fazemos as coisas com paixão. Kundalini é paixão. Então tem muitos monges, como o Dalai Lama, que nunca teve uma atividade sexual,
E ele vai optar por, em vez de viver a sexualidade com uma mulher, buscar um caminho de espiritualidade, por essa energia, por um apaixonamento por toda a existência. Como talvez o Mathieu Richard, que hoje é chamado do homem mais feliz do mundo. Eu não sei se ele fez um voto de castidade ou não, ou como alguns monges zens que eu conheço que fizeram esse voto de castidade. Não é o meu caso. Eu não tive essa opção, apesar de que na visão da maturidade vai chegar um momento, vamos supor que eu tenha 95 anos, 100 anos, enfim, que a própria sexualidade vai sendo deixada de lado. Então o homem ele acumula mais a Kundalini, ele tem mais esse desejo, esse erotismo, esse tesão pelo tesão, que é o sem tesão não há solução. Não quer dizer que a mulher não tenha. Mas a mulher, a priori, ela não precisaria ter essa retenção da sexualidade. Porque no homem ela fica muito contida na região do pênis, a Kundalini, a maior parte da Kundalini. Kundalini tem no corpo inteiro. É o que nós chamamos de prana, de energia. Tem os condutos, tem o tsubos da acupuntura, que são os pontos. Então tudo isso está no corpo inteiro. Mas fica mais na região genital do homem. Na mulher, a Kundalini já foi para o útero e para o ovário. Por isso que quando as mulheres fazem dança do ventre, fazem os bandhas do yoga, que são movimentos da barriga entrar e sair rápido. Quando as mulheres dançam a partir do quadril, como por exemplo no forró, no samba, na lambada, movimentos que partem do quadril, a mulher entra num estado de êxtase, que normalmente o homem não consegue entrar. O homem, que eu digo masculino. Isso não tem nenhuma relação com a sexualidade. E claro que tudo no universo, absolutamente tudo, tem as suas exceções. Tudo. Tem homens que vão pela dança, tem mulheres que vão pela caminhada. O homem gosta muito de caminhar, de fazer as peregrinações. Ele busca muito o divino através disso, ok? Então, existem alguns trabalhos que você vai colocando essa energia para cima. Para quê? Primeiro, para você ter essa paixão. Por exemplo, eu vou contar uma coisa para vocês. E antes até de eu contar, eu queria pedir aqui, quem está me vendo pelo Facebook, se vocês puderem compartilhar. Existe alguma coisa no Facebook que quando nós compartilhamos, parece que as pessoas podem ter acesso a esse conhecimento, e se isso for do teu interesse, lógico, mas eu agradeço. Então, por exemplo, tem uma moça aqui, Lídia Barbosa, que me pergunta, ela me conta de um caso, Lídia, não sei se você está aí, de uma pessoa que teve um surto psicótico por mexer com Kundalini. Às vezes, nós achamos, colocamos a questão na espiritualidade, né? ou no movimento. Nós comemos mal, nós trabalhamos mal, nós não temos paixão às vezes pelo que eu faço, pelo que eu trabalho. A Karen está perguntando aqui como equilibrar. Então, a ideia da vida é ter um pouco de energia para cada coisa, para comer, para amar, para trabalhar, para criar arte, fazer teatro, fazer música, para fazer exercício físico, para se relacionar com as pessoas. É o caminho do meio do budismo, um caminho para cada coisa. Agora, Lídia, a Kundalini ela é a sexualidade. E tem muitas pessoas que vão parar aí. Umas param porque negam completamente isso. Eles deixam de lado a sexualidade, mas sem observar mesmo, sem ter conhecimento da mesma. Na verdade, eles não estão transmutando a sexualidade, que é chamado de alquimia, transformar o chumbo em ouro. O chumbo é o sexo em ouro. Mas perceber que o chumbo está lá. Então, essa alquimia, que é da sexualidade, muitas pessoas vão recalcar a sexualidade. Por uma crença, normalmente é por um dogma, ou porque alguém disse, alguém falou, então você recalca essa sexualidade, você esconde isso. E isso, claro, pode dar um problema seríssimo. E tem outras pessoas que, ao contrário, elas não recalcam a sexualidade, elas vivem ela no seu extremo.
Então ficam doentes, vivem em função do sexo, não têm intimidade sexual. E tudo isso em alguns momentos, quer dizer, eu já tive 15 anos. É lógico que os tempos eram outros, mas eu já 15 anos você não tem uma intimidade, pelo menos não o homem, não a maioria dos homens, como eu tenho hoje com mais de 50. E, então, se você recalca muito, você pode ter um surto psicótico mesmo. Uma hora isso vem com tudo. É como as pessoas que falam assim: eu sou luz, eu sou amor. Aí eu pergunto: mas você não tem uma sombra? Você não tem um lado sombrio dentro de você? E porque se você não observa a tua sombra, e a minha sombra, minha Otávio Leal de Ampren, é a sombra da solidão. A sombra não é que é algo errado, mas é algo que o mundo muitas vezes não aceita. A minha mãe mesmo, ela cobra muito essa minha opção de solidão. E tem cobrado cada vez mais. Isso é uma sombra minha. Porque tem horas que o filho precisa da mãe. O filho precisa da mãe. Tem horas que a mãe precisa do filho. E tem hora que o filho precisa do filho. O filho precisa do filho. E às vezes as nossas mães nos tratam assim como crianças ainda, querem muito perto. Não teve essa ideia do desapego, que é uma coisa tão importante para nós pais e mães. Tem hora que o filho precisa do filho, ele precisa da maturidade dele, filho. Não sei se você que está me vendo nota isso, né? Tenha a percepção disso. Então, quando nós falamos muitas vezes dessa... quando você diz, não, eu não tenho sexualidade, eu não tenho uma atração, eu não tenho desejo, se você conseguiu alquimizar isso, ótimo. Mas por vezes é tão somente você recalcou a sexualidade. E tem pessoas que vivem, repito, só em função disso. Então, muitas vezes existe a pedofilia, que é uma doença, existe... acho que é a violência sexual, é uma coisa absurda, os homens que violentam mulheres, talvez até são pessoas que ficam realmente muito guardadas e de repente a sexualidade se manifesta com tudo. Então a Kundalini, por isso que a Kundalini na região genital ela é uma serpente, ela está pronta para dar o bote, ou ela pode subir ou ela pode parar ali. Mas vendo a tua pergunta, Lídia Barbosa, eu não creio que o surto psicótico seja por uma prática de yoga, que é é que eu não consigo ver os nomes aqui, né? Cabra-X me pergunta, não sei o que é Cabra-X, como começar a despertar Kundalini? Yoga, dança, tai chi, várias formas de dança, karatê-do, aikido, kung fu, qigong, orações contemplativas. A oração, quando você faz por um bom tempo, ela te joga aqui pro teu chakra anahata. É a Carol, que é Cabra-X, é a Carol. Então você chega aqui a oração contemplativa, rezar o Pai Nosso muito tempo, ela chega aqui. A Eleonora Eleonora me pergunta da viagem que eu vou fazer para o Peru, e ela já me perguntou antes, e o nome da agência é Raio do Turismo. Eu vou estar levando um grupo agora para o Peru em outubro. Vocês estão convidadas. A agência Rumi, é isso? Fala da capoeira. Capoeira é extraordinária para tirar as couraças do nosso corpo. As couraças é tudo aquilo que eu recalco. É um dos maiores processos terapêuticos que pode existir. Quem faz capoeira é muito sedutor. Quem dança também. Deixa eu voltar aqui, Eleonora. O nome da agência é Raido Turismo. Raido com... Eu vou até escrever aqui, Raido Turismo. Aí é só procurar no site que vocês têm lá a informação sobre essas viagens. E o xamanismo, ele também vai ter essa opção, né? O xamanismo, essas danças celebrativas, essas danças que os índios fazem o tempo inteiro, as pessoas ficam muito sedutoras. Eu sempre paquerei, sempre namorei, sempre me casei com pessoas que eram dançarinas.
Até a Ju, que está aqui falando comigo, que entrou agora aqui, oi Ju, a gente foi casado tantos anos, né? 17 anos, né, Ju? Foi isso? 17 anos? E quando eu conheci ela, ela era dançarina e sempre dançou. Inclusive amanhã eu vou estar fazendo uma live, a Ju vai me entrevistar, porque como eu já sou um pouco mais antigo, eu vou estar falando amanhã quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, sobre o yoga no Brasil, as origens do yoga no Brasil, os tipos de yoga. Eu e a Ju vamos falar da onde vem o yoga, a minha experiência com Hermógenes, De Rose, Pedro Kupfer, e toda a minha história Armando Austrigésilo, tá? Mas o yoga é uma gratidão, Eleonora. Vai ser um prazer tê-la comigo na viagem, né? Então, só voltar, senão eu me perco aqui com os nomes de vocês. Eu peço desculpa que eu não consegui responder, tá? Mas, quando eu era mais jovem, eu li um livro do Osho uma vez. Agora os livros do Osho, na minha opinião, ganharam uma roupagem de superficialidade terrível, terrível. Isso é uma opinião pessoal. Eu não tenho a verdade não é algo que pertence a mim, é só uma questão de gosto. Então agora é hoje falando de coragem, hoje falando de emoção, hoje falando de maturidade. E os livros que são coletâneas de passagens do Osho, de texto. E o Osho no passado, ele falava de Jesus, ele falava de Lao Tse, os livros deles eram de uma profundidade ímpar, ímpar. Aliás, amanhã eu vou falar também com a Ju sobre sobre o Osho, sobre o documentário da Netflix. Então os livros do Osho eram muito profundos. E caiu na minha mão, um dos primeiros livros que eu li, o primeiro foi A Semente de Mostarda, que o Osho fala de Jesus. Eu nunca encontrei na minha vida nem Tomás de Aquino, nem Fábio de Mello, que eu gosto muito dos livros do padre Fábio de Mello, nem Leonardo Boff, que foi meu professor, meu mestre de amor à terra, de São Francisco. Nenhum deles, na minha visão, alcançou a profundidade do mestre Osho quando ele falou quando ele falou de Jesus. A Semente de Mostarda, esse livro é lindíssimo. E um outro chamava Meditação, que era perguntas e respostas. E sim, Pedro, sim, Simone, amanhã eu vou falar vou estar falando com a Ju sobre o Osho também. Acho que muita gente vai querer perguntar, saber lá dos anos 80 e do documentário da Netflix, apesar que eu não estava lá naquele documentário. E esse livro Kundalini, o Osho falava, quando você mexe com Kundalini, eu era jovem, quando você dança, quando você faz movimentos, que é uma dança meio, que a gente faz meio mole, assim, você fica muito mais carismático e você seduz mais as pessoas. O que é seduzir? Seduzir é se deixar ceder. Seduzir, se deixar ceder. E eu sempre fui muito tímido, talvez não pareça para vocês, mas eu era assustadoramente tímido. Eu só superei a timidez nesse grupo que eu dirijo hoje, que é o Anima Soma. Quando eu fiz, hoje eu dirijo. E eu não sabia como paquerar, eu ia dançar num lugar chamado Patropi, olha só. Patropi, Banana Power, nossa, eu nem lembro dos nomes, isso é final dos anos 70, depois dos anos 80 eu ia no Radar Tantan, que era uma boate que tinha que era do Gil, do Caetano, e eu não conseguia, agora as pessoas falam chegar, né, numa menina, paquerar uma menina, e eu ser pequenininho, enfim, então o que eu fiz? O Osho mandava você dançar muito, uma meditação dele que chama Kundalini, e que você fica sedutor. Eu não sei se eu acreditava nisso ou era real mesmo, eu sinto que hoje porque antes de ir pro baile, antes era baile, pra discoteca, eu ia pra balada, que agora chama balada, eu fazia essa dança, eu ficava 1 hora dançando em casa, olha que absurdo. Eu fazia meditação não para me iluminar, mas para ir paquerar. E isso deu muito resultado. Eu comecei a perceber isso, que quando você movimenta a tua energia, porque quando a Kundalini está baixa, ela fica só no sexo, no dinheiro e na sobrevivência. E a mulher no útero, no ovário, naquilo que ela cria.
Pode ser um filho, pode ser um cachorro, pode ser um trabalho onde ela cuida, ela cria, ok? Mas ela fica um pouco ali. E de repente, quando você começa a ter essa questão da vida, que a capoeira faz isso com vocês, você começa a ter toda uma dinâmica de corpo muito bonita, muito linda, ok? Que é o que a Silvana me pergunta, como ficar em energia constantemente? Fazendo as tuas práticas, capoeira, dança, trabalhos haitianos. Existe o Maituna, que é o ato sexual tântrico, que toda vez que eu faço uma live aqui eu falo para vocês, vocês podem pedir o livro para mim, é só mandar um e-mail no Facebook da uma universidade, no Facebook, você fala, quero o livro, e eu mando para vocês o livro Maituna, que é você utilizar da tua sexualidade como uma forma de elevar essa energia. E para quem está chegando agora, entender que você eleva mesmo através de orações, de danças tribais, você leva mesmo através de um ato sexual consciente, onde você demora para ter o prazer, você leva mesmo através de orações contemplativas, mas normalmente a Kundalini ela se manifesta com o corpo, não com o pensar, ou seja, não adianta eu pensar em espiritualidade. Vocês sabem de uma coisa que eu acho tão bonito, o Osho falou, que jamais um mestre zen ia conversar com um filósofo, porque a filosofia está muito na cabeça e o zen está na não-mente. E nos últimos tempos, a Monja Coen, que eu tenho um programa na Rádio Mundial com ela, todas as segundas-feiras às 19h30, tem muitos vídeos meus no YouTube com a Monja Coen, ela tem feito algumas conversas com o Leandro Carnal. A Monja Coen, ela é, na minha visão, uma mestra, uma iluminada, e hoje está sendo muito solicitada pelo mundo para falar sobre relacionamentos, não é? Ela é solteira, mas as pessoas falam como se dá bem no casamento. Para falar sobre política, ela ficou 6, 7 anos fora do Japão. Não quer dizer que ela não tem uma sabedoria infinita, mas muito pro zen. Então às vezes as pessoas gostam do que ela fala, outros não, cria uma polêmica, mas tem que olhar que ali tem um ser humano, que se você perguntar de zen, de meditação, de aquietamento, ela é extraordinária, mas às vezes levam questões para ela estranhas. E ela conversa com o Leandro Carnal, com o Luiz Felipe Pondé, com o Mário Sérgio Cortella, estou esquecendo de um desses filósofos agora famosos, professor Clovis, né? Que são pessoas muito mentais, por isso que os filósofos, a maioria, são os conhecidos, né? São mulheres, muito mentais. E o Osho falava que os filósofos não podem ter corpo. Então vocês veem aqui eu falando com vocês, eu mexo muito o corpo, né? Eu gosto de falar, gosto de me expressar, porque é uma escolha minha trabalhar corporalmente. Eu acho que você, para buscar a plenitude, você não precisa necessariamente abandonar o teu corpo, o teu soma. E os filósofos eles têm uma postura corporal muito rígida. E por favor, isso não é uma crítica, é uma observação. Porque a Kundalini, o pensamento, a energia vem muito para a cabeça. Gasto uma energia com isso, e essas pessoas são maravilhosas, são magníficas. Eu vejo o jogo de palavras do Leandro Carnal ou do Pondé, que é um chato, mas eu adoro, e eles têm um conhecimento mental que é extraordinário, que eu não chego nem perto disso. E a Monja Coen, quando conversa com o Leandro Carnal, ela fica mais quietinha. Ela praticamente não fala, porque o Zen ele vai cortando as palavras. Essas meditações paradas que nós fazemos com mantra, ou zazen, ou vipassana, sim, que é uma questão que está sendo me trazida aqui, ela acaba mexendo com essa energia da libido também, porque quando você se movimenta muito pouco, a tua Kundalini aumenta. Vamos falar um pouquinho da sexualidade, que vocês vão entender até um pouco melhor. E todo mundo que está escrevendo aqui quer o livro, põe um e-mail aqui no Facebook para mim,
Infelizmente tem que ser pelo Facebook, porque o Instagram tira do ar, né, o vídeo. E aí amanhã a Gabi, que trabalha comigo, que é uma querida, vai responder as perguntas e vai mandar o PDF, né, desse livro que chama Maituna, Sexo Tântrico, Você Não Sabe o que Está Perdendo, que é um livro que hoje no Mercado Livre custa R$ 200, um livro raro, e eu não vou editar de novo esse livro. Eu editei um outro de Tantra, que fala do Tantra como um todo, o Tantra indiano, o Tantra tibetano, o Tantra... E o Maituna eu falei só da sexualidade. Tantra não é sexualidade, mas eu acabei falando dos mantras do ato sexual, das contrações de prazer, das posturas que aumentam a tua libido, da ativação dos chakras, porque o Tantra trabalha com ativação dos chakras. Bonitinho aqui a Thaí, me perdoe, eu nunca sei se vocês são homens, mulheres, Thaí, ela fala que a filosofia é como um sonho, não requer mudanças. Então, essa é a opinião do Osho. Às vezes, não que tem pessoas que param aí mesmo só na mente, outras só no sexo, mas às vezes há uma confusão, né? Porque eu não represento o Osho, eu não represento a monja Konya, eu tenho as minhas opiniões e vocês têm as tuas, tá bom? Então, apesar de eu citar muito o Osho, eu não... Tem algumas coisas que às vezes nós falamos assim, o Osho nunca falou uma bobagem. Não digo que ele tenha falado bobagem, mas o Osho gostava de cutucar as pessoas. Você chegava lá e falava assim, eu acredito em Deus. Aí o Osho falava assim, Deus não existe. Aí o outro falava, eu não acredito em Deus. E o Osho falava, você perdeu o melhor da tua vida, que é essa crença. Então, existe essa... O Osho gostava muito de provocar, a monja Konya na intimidade faz muito isso também. Ela provoca, né? Ela cutuca, ela dá umas mexidas com isso, não é? Então, vamos falar disso, né? Quando você faz amor com alguém, os genitais eles ficam se friccionando. Por isso, aqui até que tem um rapaz, o Vitor, ele me pergunta se a masturbação ou se o sexo pode fazer uma pessoa atingir o samadhi. O orgasmo, ele na visão do Tantra, um paradigma do Tantra. O orgasmo, ele é um pequeno samadhi, é um momento onde a mente desaparece. São 4, 5 segundos no homem, olha só, Vitor, 4, 5 segundos no homem, e na mulher é muito maior, 11, 12 segundos, também não é muito mais que isso, mas a mulher pode ter um prazer maior, não é? Porque no ato sexual há a fricção dos genitais até que uma hora isso se manifesta. Essa manifestação é a libido, essa manifestação é a sexualidade. E como foi colocado aqui, é claro que sexo não tem... O espírito não tem sexo. O espírito si mesmo, que é... Eu tenho certo pavor dessa palavra, eu vou explicar porque a alma, esse si mesmo, ele tem um corpo, e ele pode ou não utilizar a sexualidade. Eu falei que é o que eu disse no começo. Tem pessoas que não têm o ato sexual, algumas porque recalcam, outras porque passaram do tempo mesmo, e outras porque resolvem alquimizar a sexualidade. O que não pode é só recalcar. E também acho que com o tempo, com a maturidade, não tem sentido, falei isso no início do programa, uma pessoa de 80 anos só pensar em sexo. Ela perdeu o trem da história, como diz Milton Nascimento numa canção. Foi perdido o trem da história, ok? O livro, sim, vocês têm que escrever no Facebook da uma universidade. Qualquer página ali você pede e eu mando para vocês o livro. Então, quando você começa Então, a energia sexual sublimada depende do caminho, né, que nós seguimos. Tem pessoas que fazem a Kundalini se manifestar pela oração, isso é muito bonito se for. Tem um rapaz aqui no Brasil, que é o Lama Michel.
Lama Michel é do centro de Dharma, que é um centro de budismo tibetano. Lindíssimo o trabalho deles. Centro de Dharma. Eles têm uma técnica que chama uma autocura tibetana que é extraordinária, tântrica. E o Lama Michel, quando ele tinha uns 14, 15 anos, não sei se vocês conhecem a história, depois pesquisa na internet, ele reconheceu uns livros, uns objetos de um lama que tinha morrido. Então, na visão tibetana, ele foi reconhecido como uma reencarnação desse lama que tinha morrido. Olha que maravilha. E ele foi para o mosteiro lá tem a impressão que é em Dharamsala, na Índia, que é um lugar que tem muitos refugiados tibetanos. Na época eu tinha uns 30 anos, será que isso? Acho que menos até. Então isso fazem mais ou menos 30 anos. O Michel hoje é um homem, eu chamo ele de um menino. E ele abriu mão de tudo, ele abriu mão de viver a vida, de ver televisão, de ter Facebook como nós, WhatsApp, Instagram. Ele abriu mão de namorar, ele fez um voto de não sexualidade. Eu tive há 2 semanas atrás, há 10 dias atrás, lá em Brasília, no mosteiro de São Bento, e encontrei um monge circistense, que é uma ordem reformista dos trapistas, que é uma escola, assim, até dei a mão para ele e falei, gratidão pela tua vocação espiritual. Que é um cara que resolveu, esse monge, trabalhar em prol das pessoas, então ele trabalha em horta, fazendo comidas para as pessoas, e eles fazem votos de silêncio muito grandes. E sabe, eu vou contar para vocês, quando eu vejo isso, até falei para Nanda, minha companheira, caem lágrimas dos meus olhos, porque eu tenho um lado muito forte que me chama para ser monge. Mas toda vez que eu fui dar esse salto, assim, eu acabei optando por viver nesse mundo. Eu estou falando com vocês, eu estou aqui no Guarujá, hoje eu estou sozinho aqui. Eu gosto muito da solidão, mas essa solidão de virar um monge, de me isolar, eu já pedi para a monja Conha até a iniciação, mas ela falou, não, você não vai ser monge zen, não. Onde eu pedi um nome para ela, não foi bem assim a história, mas quando você dá um salto no zen. Então, o Osho, ele falou para mim o seguinte, deixa eu pegar aqui. O Osho, ele disse assim para mim, e eu aceitei esse convite. Eu não sei se esse convite é para vocês, mas foi o que o Osho fez. Vocês já devem ter ouvido eu falar sobre isso, não é? Esse convite do Osho. O Osho dizia, na mão direita tenha uma champanhe, isso aqui é água. E celebra a vida, namora, ama, viaje, trabalhe, tenha prosperidade. E na mão esquerda tenha um terço, porque você precisa orar, você precisa fazer meditação. Se você só viver a loucura do mundo, a correria, o sexo, o dinheiro, a Kundalini fica presa lá embaixo, e você perde metade da vida. Mas se você viver só a espiritualidade, você perde a outra metade da vida. Nossa, isso para mim, até hoje, cai assim como uma luva. Viver os dois lados da moeda. Bom, deixa eu falar aqui para mim. Exatamente, Leonora. O prazer para a mulher, a energia da mulher, ela já se espalha pelo corpo. Já não é como o homem que é tão... Por exemplo, se você toca meu peito, Leonora, olha que coisa feia falar aqui, mas não é sexualmente. Se você toca meu pescoço, meu ouvido, eu não sinto muita coisa. E as mulheres sentem muita coisa, toca a barriga, né? A mulher sente mais, porque se nós pegarmos os chakras na visão do Tantra, o primeiro chakra ele é mais masculino. O homem tem o pênis no primeiro chakra, a mulher não. E a Kundalini do homem está bem ali, a maior parte. O segundo chakra, o primeiro chama Muladhara. Eu gosto muito, se você é terapeuta, se você estuda yoga, você sabe que eu gosto de falar o nome, vocês falam o nome bem correto. Então o primeiro chama-se Muladhara, ele é o chakra sexual. A mulher, o homem tem esse chakra mais ativo. O segundo chakra chama Swadhisthana, ele é mais da mulher. A mulher pode criar um filho, ele é do útero e do ovário. Por isso que você vê uma mulher numa meditação mais forte, a barriga dela entra numa pulsação, e quando o corpo da mulher pulsa, é a própria Kundalini. É como uma criança que pulsa de alegria, que pulsa de paixão. Depois, deixa eu só colocar isso aqui mais para cá, que vocês vão me enxergar melhor.
Depois também nós temos o chakra da barriga, chama Manipura. O homem tem esse chakra mais desenvolvido, porque é uma polaridade, chama Nadis, essa visão dos chakras. Então o homem tem o Manipura mais forte, que é o Hara, na barriga. E quem faz Ticum põe muita energia nesse Hara. E de novo, o Ticum faz as pessoas ficarem muito carismáticas, muito vivas. Já o chakra do coração, o Anahata, a mulher tem esse chakra até pela questão de ser mãe. E lógico que tudo no universo tem exceções, hein, pessoal? Tudo no universo tem exceções, meus irmãos e minhas irmãs. Nada é absoluto no universo, eu sei disso, você sabe disso. Mas quando nós, de um modo geral, a mulher está mais aqui, que é o Anahata, que é o amor. Esse chakra chama Vishuddha, esse é dos filósofos. Por isso Aristóteles, Sócrates, Platão, Bernard Shaw, Ferré e todos esses, Pondé, Cortella, pessoas maravilhosas, né? O Karnal, que conhecimento eles têm, porque é o mental, o homem vai muito longe nisso, muito longe. Já esse chakra, na minha visão e na visão de alguns caminhos transpessoais, como hoje o culto do feminino, esse chakra ele é da mulher. A mulher estaria num patamar acima do homem. E isso que é interessante quando a gente vê na televisão alguns caminhos espirituais, digamos, aonde só tem homens. É tão interessante, é tão maluco isso, até porque a mulher, quando ela vai ter um trabalho de espiritualidade, por exemplo, vocês que estão me vendo, quem que vocês conhecem? Diga o nome de algumas iluminadas no Brasil. Monja Cunha eu já falei, que na minha visão, é claro que eu tenho uma visão de si mesmo. Si mesmo é iluminado para todos. Por detrás do ego, por detrás da mente, por detrás da nossa vaidade, do nosso, às vezes da nossa maldade também, egoísmo. Por detrás de tudo isso existe um silêncio, existe um ser, ótimo. Mas qual mulher que vocês conhecem que reconheceu esse si mesmo? E por que nós não conhecemos? Porque a visão da espiritualidade, por vezes, está ligada ao arquétipo do homem barbudo, do homem que fala de Deus, do homem que anda com um cajado, do homem que quase não se mexe para falar de espiritualidade. E nós perdemos várias mestras espirituais. Existe muita gente falando, não sei aqui no Face, quem gostaria de compartilhar comigo sobre essa questão, ok? Bom, e agora eu vou abrir um pouco para algumas questões de vocês, mas eu queria também falar o seguinte: agora no sábado agora, eu vou estar dando uma aula aberta de uma formação em massoterapia tântrica. Não é massagem sexual. É um curso de tantra, de espiritualidade, terapias cristais, perfumaria tântrica, aromaterapia tântrica, a prana pratista karanyasa, que é uma massoterapia tântrica que não toca os genitais. A minha escola é uma universidade, nós não temos toques genitais em nenhuma formação da escola. Eu acho que o toque genital, quando você vai aprender o tantra, é uma coisa para você fazer na tua casa, principalmente se você for mulher, que a energia entra em ti, com as pessoas que tu amas, com as pessoas que tu gosta. Não que você não possa ter uma outra forma de pensar, claro que pode, existem várias escolas, mas na universidade a gente prefere ensinar 4 formas de massagem tântricas, a bioenergética leve e a terapia haitiana, neo-haitiana, e o tantra com iniciação, com mantras, com meditações. É uma formação de 11 meses, e o bacana é que, eu não queria fazer propaganda aqui, acabo fazendo, mas que vocês podem fazer essa aula como uma cortesia, a primeira aula, para a gente conversar. Eu vou te explicar um pouco mais sobre tudo isso, sobre o que é o Tantra, a terapia, o Tantra tibetano, as várias formas terapêuticas. Otávio, eu quero fazer um curso de Tantra só para desenvolver a sexualidade, para tocar as pessoas, para aumentar a minha libido. Então a nossa escola não é indicada, porque o Tantra é muito mais do que isso, muito mais que isso.
Tem uma pergunta aqui, gostaria de saber que mês do ano tem iniciação em Tantra para quem faz o curso online. Quem faz o curso online de Tantra comigo, vocês podem vir qualquer mês. É só ver as datas que tem aula. Eu tenho 2 turmas presenciais de Tantra. Essa que vai começar sábado e aí você vê o dia que essa aqui é do Acre, de Portugal, e que tá um dia comigo, porque eu acho importantíssimo você ter iniciação. Iniciação no Tantra, ele pode chamar Diksha Shakti ou Kripa Shakti, é um toque que é transmitido, uma tradição para vocês, uma força para vocês, e através desse toque você acaba tendo um despertar de Kundalini também. É tão bonito, eu faço isso no Chakra Puja, que é um toque que não sou eu, é o que eu transmito, é uma tradição que está por detrás de mim, que vai lá e você coloca a energia na pessoa. Você passa essa energia para a pessoa. Então você pode vir, Rosane, você é de Porto Alegre, pode vir esse ano, quem faz o Tantra online. Você vai ficar 4 anos com essa formação online. Então você pode vir, tá? Vocês estão passando para mim, e isso que é bacana, né? Nomes de iluminadas, Mãe Menininha, Irmã Dulce, mas são pessoas que já partiram, né? Infelizmente. Eu tive com a Madre Teresa, de Calcutá, e ela era uma pessoa boníssima, boníssima, mas ela dizia que ela não tinha tido a experiência da iluminação, pelos textos dela, mas era uma pessoa boníssima, mas ela cuidava tanto dos outros. Isso é interessante. Nem todo mundo boníssimo teve uma experiência de iluminação, porque às vezes a missão dessa pessoa é tanto servir que ela esquece de si mesmo. E eu acho isso extraordinário, extraordinário. Karim, como que é teu nome, Karim? Porque realmente, é lógico que se a pessoa pede, eu dou um jeito, né? Que quando alguém vai estudar Tantra e acaba desistindo no meio, eu sugiro que ela não faça mais o Tantra. Se estou fazendo e diz isso não é para mim, procura outro caminho, porque o Tantra é tão forte, tão poderoso, na minha opinião, sabe, que se vocês quiserem, aqui está um monte de gente recomendando o curso, gratidão, Deise, o Daniel, meu irmão, a Cristiane tomando o curso à distância, tá? Mas vocês não querem fazer alguma pergunta para mim? Ah, Larissa, porque eu não quero ficar fazendo propaganda, e eu falei tanto de Kundalini. Karen, né? Karen, eu acho que eu sei quem que você é. Se você quiser, pode voltar, sim. Pode voltar. Não, curso de Reiki online eu não dou nesse área. Eu acho melhor você ter iniciação presencial de Reiki. Sabe, eu valorizo demais a iniciação presencial. Não é que eu não concorde com a distância, mas a presencial, uau! Quando eu dou aula de ensino Tantra, o terapeuta quântico, que tem os cursos online, eu preparo um ritual do outro mundo para que as pessoas façam esse ritual em casa e pertençam à tradição dos terapeutas, dos essênios ou da tradição tântrica. Mas no Reiki, tem pessoas que dão Reiki no Brasil inteiro, né? Se você não puder fazer comigo em São Paulo, faz na tua cidade, porque é bacana ter presencial. Então eu não me vejo dando iniciação online de Reiki. Tem muitas aulas minhas no YouTube, mas são só aulas que eu transmito conhecimento, ok? É uma opção minha. A transmissão do Tantra é interessante que seja assim presencial. Uma vez, por exemplo, em Porto Alegre tem o Lama Padma Santen, que é um lama, uau, de uma bondade, ele junta a bondade com essa sabedoria. Aqui em São Paulo tem o Centro de Dharma, que se você estudar muito você tem iniciação. Existe também o Centro Nigma, que também é o budismo tântrico. Tem várias escolas budistas. É que às vezes você fala de Tantra, o pessoal já pensa em sexo, em massagem sexual, que existe até, mas são muito mais haitianas. Então você vai num templo de budismo tântrico com um mestre, alguém que realizou a si mesmo, tem meia dúzia de pessoas.
Você vai numa escola que dá sexo usando o nome do Tantra, tem centenas de milhares de pessoas. E o Tantra não é só sexo, tá bom? Ele tem mantras, ele tem meditações elaboradíssimas, ele tem um cuidado com o corpo que o xamanismo talvez tenha igual, essa preocupação de você ter um corpo saudável e carismático, que é o que eu falei. Sim, o budismo é Kandapa, claro, todos esses trabalhos. O trabalho do Samael já é um trabalho de você reter a Kundalini. Eu estudei gnose do quarto caminho, fiz a formação em Curitiba. É muito bacana, né? Ele fala muito do arcano AZT, que é uma posição de yoga, Maha Vrajra Viparita Karanyasana Mudra, que é uma invertida sobre o ombro para Kundalini vir em direção da plenitude. Quando eu era mais jovem, eu fiz Colégio dos Magos, tudo inteiro, porque é importante estudar, né? A melhor coisa para a mente é estudar. Fiz Colégio dos Magos, fiz gnose, sou Rosa Cruz há 35 anos, fiz eubiose com Mário Paciente, professor Ademar Ramos. E essas escolas todas acabam trabalhando com a ideia de você, de alguma forma, mexer com Kundalini, mexer com a tua libido. Às vezes é tratado isso, não se fala Kundalini, fala energia do Espírito Santo, por exemplo. É um dos nomes que se fala. São nomes diferentes, né? Uma coisa que é interessante, nós temos uns nós nos chakras, tá? Uns nós que impedem também que a Kundalini suba, que a tua sexualidade vá para a cabeça. Se chama nós gântios. Eu vou estar falando com isso pessoalmente para vocês, porque estou vendo muita gente falando dos perigos de mexer com isso. O perigo da espiritualidade tem para todos quando nós não nos desapegamos. Quando há um vislumbre da vida plena e depois você tem que voltar para trás. Tem até um livro que chama Depois do Êxtase, vá lavar a roupa suja. Depois do êxtase, vá lavar a roupa suja. Que entrevista o Dalai Lama, o Krishnamurti, falecido, né? O Satya Sai Baba, que é como quando você sai do mosteiro e vai para o mundo. E agora? Quando você trabalha a tua sexualidade e de repente você se apaixona por uma pessoa. E agora? Aí isso é que é interessante de se pensar. Então nós temos uns nós. E pessoal do Instagram, o Instagram ele me tira do ar, tem a impressão que é todo mundo, não sou só eu, depois de 1 hora, né? Então eu estou com 53 minutos no Instagram. Se vocês quiserem, depois vocês passam para o Facebook, que eu vou continuar mais um pouquinho lá, tá? Porque daqui a pouco eu vou me despedir de vocês no Instagram. Bom, Fabi, não há nenhum problema em fazer essa pergunta para mim, tá? A TPM tem relação com a energia, tem a relação com o fato de que nós vamos amadurecendo, um jeito mais simpático de falar, nós vamos envelhecendo, o nosso corpo já não dá tantas respostas, tá? Não digo que atrapalhe a tua evolução, porque quando você entra na meditação, você percebe que nós temos um corpo que se chama Kama Maya Kosha, que digamos assim, são as nossas emoções. E o nosso corpo emocional é trágico. Às vezes a gente se irrita, julga os outros, critica, pensa mal, anda na rua e fala, olha, aquele como é esquisito, aquele como é magro, aquele como é gordo, aquele é assim, aquele é assado. Mas por detrás de tudo isso, o teu ser está ali. Tem até um livro budista tão lindo que fala sobre isso, de pessoas que tomam remédio, o remédio acalma a mente, muito antidepressivo, por exemplo, e o livro diz que tem casos que precisa tomar mesmo, talvez, mas que por detrás da mente quieta, confusa, o teu ser está ali. O nome do livro é Continuar a Ser. Continuar a Ser, ok? Sabe, se você faz meditação, eu não sei que meditação você faz, como você fala, para suportar esse TPM, tudo isso. Mas eu sugiro que você faça alguma coisa corporal, ok? Sabe, fazer uma catarse, pôr a energia para fora, uma dança tribal, fazer uma coisa que você grite, que você toque bateria, que você cante, que você saia para dançar,
Inclusive agora na outra quinta nós vamos dançar, vai ter uma festa, vocês que acompanham no Face, se vocês puderem aqui fazer no Face eu vou convidar vocês para a escola que está fazendo 30 anos, dia 16 agora de agosto. Eu falo isso porque essa aula vai ser gravada e colocada no YouTube. Então, nós perdemos a questão da dança. E eu posso perder a questão da dança, porque eu sou homem. Eu faço tai chi, eu faço um pouco de aikido, e eu faço o qigong, que eu dou aulas. Mas a mulher, se eu fosse mulher, se eu fosse você que está me vendo, vai dançar hoje. E dançar hoje não é dançar numa discoteca, numa balada, às vezes não. E, às vezes o ideal é fazer isso na tua casa. Fecha a porta do teu quarto e dança solto. Põe uma música e dança solto. Sueli está falando festa. Sim, Amanda, na gestação os chakras eles vão, toda a energia vai para o útero e para o ovário, né? Vai para o útero e para o ovário, não tenha dúvida. Agora é hora de preparar uma outra vida, né? Que se aproxima, que vai chegando. Então, se você está com muita energia de raiva, o karatê, o kung fu, o aikido, a dança, a capoeira, tudo isso vai reciclar essa raiva. Porque o Dalai Lama, ele fala uma coisa que eu acho tão linda, que é poucas raivas, uma raiva aqui, uma outra raiva lá, uma outra raiva não sei aonde, acaba virando ódio. E o ódio é um câncer para o nosso chakra cardíaco. Eu tenho as minhas raivas também, não há a menor dúvida. Tenho as minhas raivas, os meus momentos de raiva. Mas a melhor coisa para você é parar em uma raivinha ou outra. Eu tenho raiva do que faz com os animais, com as crianças, com a violência sexual, da corrupção. Mas você não pode parar aí, você tem que sair disso. E todos esses processos terapêuticos que vocês estão falando, eu acredito muito que para a gente lidar com tudo isso, nós precisamos aprender a respirar. Engraçado porque nós perdemos essa ideia, né, de que hoje fala muito em ansiedade, toma remédio, e tem livros que falam um monte de coisas sobre ansiedade. Outro dia eu comprei um livro de um autor famoso, ele fala de ansiedade, mas em momento algum ensina a respirar. A chave está na respiração para essa raiva, para essa ansiedade, para o TPM. E isso não é uma opinião minha, é uma opinião, poxa vida, é uma opinião unânime de vários processos terapêuticos. Freud chamava isso de, agora não me lembro o nome, não era ansiedade, tinha um outro nome. Mas hoje a ansiedade é um grande problema muito sério. E a chave é a respiração. Vocês sabem que a Nanda, que é minha companheira, ela tem um trabalho que chama Renascimento. Como muita gente que está me vendo de fora de São Paulo, procura na tua cidade, tenta saber o que é. Se você é de São Paulo, vem também assistir uma aula um dia agora de Renascimento, que é uma técnica do Leonardo Orr, que você respira muito fundo, você faz um tratamento ou uma formação, enfim, e você dá uma reciclada nessa ansiedade, nessa raiva, você aprende a ter uma consciência da respiração. Mas a chave é ter essa percepção, que o Mindfulness está fazendo um pouco, né? Que é essa consciência respiratória, ok? Bom, eu quero falar com vocês agora do Facebook e do Instagram, que eu vou ficar mais um pouco no ar. Eu me sinto muito honrado com a presença de vocês. Fazia muito tempo que eu não falava por causa do meu isolamento, de ficar aqui no Guarujá. E agora estou tendo a oportunidade de falar aquilo que é a minha paixão. Hoje eu estou falando de Kundalini, eu sou apaixonado por Kundalini, apaixonado pelo Tantra, apaixonado por formar terapeutas. Essa é a minha utopia, uma utopia que há 30 anos eu achava que eu ia ser hippie, e hoje eu tenho uma escola tão grande que é uma universidade, graças a vocês, meus irmãos. E, então, Instagram, eu vou despedir de vocês e honrar o Harion. E se vocês quiserem, vocês passam lá pro
Facebook agora, da uma universidade, que eu vou conversar um pouco mais uns 15 minutos, tá bom? E aí eu respondo todas as perguntas. Eu tenho 30 segundos no Instagram, então ele vai me cortar mesmo, coisa mais chata, e eu não quero que corte assim. E lembrar, então, esse sábado vocês podem vir assistir uma aula comigo de manhã, não tem custo nenhum, é gratuito. Se vocês quiserem fazer o curso depois, vocês fazem o curso, continuam no curso, mas sábado de manhã é gratuito. E você pode fazer as duas formações morais. Na universidade você pode pedir um desconto, enfim, a gente te dá, tá bom? Então eu me despeço aqui do pessoal do Instagram. Que bacana foi falar com vocês. Que maravilha, né? Eu faço os dois juntos, Instagram e aqui o Facebook, tá bom? Mas aqui eu vou continuar um pouquinho com vocês, tá? Que bacana que você agrega o teu conhecimento. Você sabe, Ricardo, que eu valorizo por demais o conhecimento, mas todo o meu trabalho é que a gente pratique alguma coisa, que a gente faça uma prática além do conhecimento, né? Principalmente nós homens, que, como eu falei, a nossa energia fica muito aqui, que é na garganta, por isso que os filósofos falam, e é maravilhoso, mas não tem corpo, né? O corpo não se mexe. A Kundalini vai muito para cá. E não todos os filósofos, falando esses mais famosos, tá? A filosofia é extraordinária, eu sou fascinado. Os livros do Ferré, como eu falei, do Pondé, do Karnal, do Cortella. E até quando eu olho o Cortella ou o Clóvis de Mello, eles têm muito corpo, né? Então é um homem que pratica também alguma coisa. E é importante ter essa visão, tá bom? A Lídia dança no quarto, que bacana. Respiração é tudo, é outro questionamento que vem aqui. Adoro dançar. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, uma coisa que acontece muito conosco quando nós mexemos com essa energia Kundalini, que é o tema hoje, é a ideia de que nós nos tornamos mais apaixonados pela própria vida. Porque com o tempo, claro, nossa libido diminui. Olha só, o Freud ele diz que nós somos movidos a libido. Eu concordo com ele. O que é libido? É desejo. Por exemplo, eu vou beber água por quê? Porque eu tenho desejo de beber água. Hoje eu tive o desejo de conversar com vocês. Depois eu vou ter o desejo de olhar o mar ali fora, que o mar está logo ali. Eu moro no meio do oceano, assim, não na praia. O meu apartamento fica... A praia está aqui. Deixa eu mostrar para vocês. A praia está aqui e eu fico aqui bem no meio do oceano. Então, são desejos de ver televisão às vezes, desejo de tomar um chá de erva cidreira ou erva doce. Então, esses desejos, com o tempo, eles começam a diminuir. Se você pegar uma pessoa que desistiu de viver, ela vai ficar o tempo inteiro, como dizia Raul Seixas, com a boca escancarada e os dentes, com a boca escancarada e os dentes cheios, e a boca cheia, com a boca escancarada e cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque eu já não tenho esse desejo. Mas é possível reverter isso com algumas práticas celebrativas. Por exemplo, a depressão, que é uma doença seríssima, uma coisa terrível, né? A depressão todos têm um pouco com o tempo e tem pessoas que têm muita, e é uma coisa realmente terrível. Mas a depressão muitas vezes é um desistir de viver, não sempre. A depressão muitas vezes é como Gaiarsa falava, um terapeuta de bioenergética, de Reich, nós deixamos de sentir aquilo que devemos sentir. Então alguém me trata mal e eu amo aquela situação. Um chefe me humilha, um político me tapeia, alguém me engana e eu sinto amor por aquilo. E de repente alguém me ama, alguém cuida de mim, alguém me protege e eu não gosto daquilo. Nós deixamos de sentir aquilo que devemos sentir. Isso é uma frase do Gaiarsa que eu gostava muito. Deixamos de sentir aquilo que devemos sentir.
E esse aumento da Kundalini, que através a Ananda entrou agora, que está falando até do renascimento, de respirar, de puxar energia, você se sente mais vivo, né? Quando você respira, mesmo no exercício físico, você se sente mais vivo e tem mais essa libido de ir atrás daquilo que você quer. Vocês conhecem aquele cara do teatro, o Zé Celso Martinez? Ele deve ter o quê? Uns 90 anos, ele é dono do Teatro Oficina. Ele faz peça com os meninos e meninas de 20 anos, ele tem essa libido. O Gasparetto, antes de morrer, ele tinha isso muito forte, essa paixão, ele estava com um projeto novo, de cursos novos. Eu vejo a monja Coen, que trabalha energeticamente, ela tem um desejo de mudar o mundo. Às vezes eu falo, Coen, você tem um duplo, né? Na Cabala nós chamamos de tulco, porque ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o problema é que quando a Kundalini se manifesta mais para baixo, o nosso desejo fica dos valores dos chakras inferiores, que é desejo de comer o tempo inteiro. E quando eu falo isso para vocês, não quer dizer que eu não tenha isso. Por vezes esse desejo vem me visitar, o desejo de comer. O que é ótimo, mas não pode parar aí. Desejo de ver televisão o tempo inteiro. Não pode parar, você senta e fica que nem uma múmia. Nós ficamos que nem uma múmia. Desejo de que essas pessoas corruptas, que às vezes eu penso que alguns políticos mundiais, eles pensam o dia inteiro em como fazer o mal para os outros, porque não é possível as pessoas fazerem tanto mal se não pensar nisso o dia inteiro. Então são desejos de ganância, desejos de dominar, desejos do sexo só pelo sexo. Eu não tenho nada contra o sexo, longe disso, mas você não pode parar aí, eu repito, com o tempo eu posso dizer isso com muita propriedade, né? O tempo me ensinou a amar. Eu achava que eu amava quando eu tinha 15 anos, 20 anos, mas você vai aprendendo, você vai ficando mais maduro no amor. Então a ideia é que você tenha essa vitalidade, que você tenha essa energia. Essa é a proposta do que eu estou falando hoje aqui para vocês, ok? E se você ouviu o começo do programa, eu falo de prana, de aumento da energia. Sandra, vou procurar fazer curso lá. Já te ouvi na rádio, YouTube, fez sobre o interior de São Paulo, Rio das Pedras. Onde que é Rio das Pedras? Sônia, não, Sabrina, perdão, eu não conheço. Eu já tive escolas em tantos lugares fora de São Paulo, mas eu não conheço aqui Rio das Pedras. Já demos aulas em tantos cantos, eu e a Diana, nesses 30 anos da escola. Então, vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta, senão eu vou fechar o programa de hoje. E lembrando, amanhã eu vou estar dando uma entrevista com a Juliana, ela vai me entrevistar, falando sobre os primórdios do yoga aqui no Brasil. Minha experiência com De Rose, com Hermógenes. Teve até uma moça que escreveu aqui que foi iniciada, né, no yoga do De Rose. Se bem quando eu fiz era anos 80, né, era bem místico, era bem diferente do que é hoje. Nem melhor nem pior, diferente. Tenho muita gratidão pelo De Rose. Então amanhã a Juliana vai me entrevistar. E esse sábado lá em Moema, se você está aqui em São Paulo, vocês podem assistir uma aula comigo, sábado em Moema, lá na Alameda do Jurucê 799, começa às 9h30 da manhã. Eu vou falar um pouco sobre Tantra, sobre o que é ser um terapeuta tântrico, mas não é tentar ficar te convencendo a fazer o curso, não é isso. Se você gostar, você faz. Se você não gostar, você não faz, mas eu vou estar ensinando algumas coisas, que essa é a ideia da uma universidade, é ensinar, transmitir. Nós somos uma escola mesmo, é conhecida pelo MEC, pela Secretaria de Educação. Não tem sentido uma escola. Mateus, como ter paciência com os pais? Se você souber isso, Mateus, você me fala, porque eu vejo, por exemplo, a impaciência que a minha filha tem comigo, e eu sou um pai moderno, eu acho. Percebo também, nesse momento, eu já perdi meu pai, Mateus, e
E hoje a minha mãe está bem velhinha e ela se queixa muito. E eu ligo todo dia para ela, porque ela mora em Brasília. Então eu ligo, é um trato que eu fiz com ela, que se ela fosse morar lá com uma tia minha, e que ela lá tem mais qualidade de vida, enfim, mora numa casa perto da natureza, minha mãe é sagitariana. Então ela foi para lá e falou, você me liga todo dia? Eu fiz um trato, menos de domingo eu não ligo para ela, porque eu trabalho com um grupo chamado Anima Soma, que é um grupo que mexe muito com o psiquismo, mexe muito com as energias às vezes pesadas de dor das pessoas. Então domingo eu não ligo para ninguém quando acaba esse grupo. Mas eu falo com ela todo dia. E é difícil, Matheus, porque primeiro porque ela está muito idosa. Então eu sei que ela vai, daqui a pouquinho, vai ter essa morte física, como que é. Vai me deixar. É uma pessoa muito honesta, que me incentivou muito. Foi uma pessoa muito, uma grande mãe mesmo. Mas eu ligo para ela, um dia ela está com depressão, um dia ela está com diabetes alta porque comeu muito doce, outro dia ela se queixa porque isso, porque aquilo. E às vezes também passa por mim assim, essa impaciência. E aí eu sempre, as minhas, a Juliana, a Ananda, minha companheira hoje, a Diana, engraçado como a mulher fala, tenha mais paciência, cuida mais. E é um exercício, né? Você sabe no budismo, Mateus e Fabi e Faustino, vocês sabem que é interessante, às vezes no budismo tem um conceito chamado Bodhisattva. Bodhisattva, o que significa? Significa que às vezes vem seres nos cutucar. Pode ser a nossa sombra, Fabi, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação política. Vem seres que vêm fazer nós treinarmos a nossa paciência. E a meditação, aí as meditações mais quietinhas, mais zen, mais budismo tibetano, elas fazem com que nós sejamos pessoas, a nossa mente tem mais compaixão. O Matteo Ricciardi, que é esse sujeito que tem milhares de horas em meditação, foi feita uma ressonância do cérebro dele e o córtex frontal, os médicos falaram como pode esse sujeito ter a área da felicidade e da paciência tão desenvolvida, que é essa compaixão pelos outros. Então a gente tem que aprender isso aos pouquinhos também, tá? Isso que a Amanda está falando, a hora que ela foi mãe, e eu percebo minha filha comigo. Outro dia eu sentei com a minha filha, eu, minha namorada, a Ananda e minha filha, e falei para minha filha e para o namorado, vocês vão ter que fazer 10 perguntas para o teu pai, vocês não sabem nada de mim. Aí ficaram com uma cara olhando assim, não é possível vocês não saberem da minha história. Aí começaram a fazer pergunta, até gostaram depois, tá? Fabi, quando eu falo com alguém aqui na internet, eu gosto de pôr assim essa mãozinha, não sei como é o nome disso, na carinha da pessoa. Você trabalha num lugar chamado Black House Club. O que é um Black House Club? Fala pra mim, tá bom? Se você puder. Aí a Nanda, minha namorada, fala aqui que sempre aprende comigo e que tem vontade de cada dia ser uma pessoa melhor. E eu também com você. E é o que o Matteo Ricciardi fala, é o que o Dalai Lama fala, é o que a Madre Teresa, o que o Chico Xavier fala. Então, Mateus e Fabi, vamos olhar essas coisas que estão passando pela gente, né? Exatamente dessa forma, da forma que tudo isso vem nos ensinar a cada dia nós nos tornarmos uma pessoa melhor, acionarmos isso daqui. Agora eu repito, se vocês souberem como fazer isso, vocês me escrevam, porque não é algo... a Monja Coen teve muitos problemas com a mãe dela, que a mãe dela também morreu muito doente, Dalai Lama teve problemas, o Osho falava do irmão dele que vivia atrás dele, atormentando o Osho. Então são coisas que a gente vai aprendendo mesmo, né? Não dá para dizer, ok, eu já superei isso. Uma coisa, o Paulo Coelho fala, eu já passei por uma situação. Você passou, mas não ultrapassou. Dá para entender a diferença? E enquanto nós não ultrapassarmos, talvez até essa coisa de dar bem com o pai, com a mãe, venha quando você, Mateus, tiver um pouquinho mais de idade. Tá bom? E lógico que eu creio que isso vai acontecendo. E o André Gonçalves vai ser minha última resposta aqui, tá, meus irmãos?
Vou mandar o livro, Célia. O André Gonçalves fala de técnica para estimular o terceiro olho. Tem uma técnica do Osho que chama Shiva Netra. Eu vou escrever aqui, Shiva Netra. Não dá para me explicar aqui. Se não é Shiva Netra, é alguma coisa bem próxima. Você trabalha com uma vela, uma técnica extraordinária, e tem uma outra tem uma outra que se chama técnica do espelho. Eu vou pôr aqui o nome do livro, chama O Livro Orange. Esse livro é do Osho, o livro Orange. Essa técnica, o Shiva Netra, tem no meu livro que eu estou oferecendo para vocês, que chama Maituna. É o ato sexual tântrico. Não é um livro só de sexo, fala um pouquinho até de sexo, apesar do nome. E lá tem essa técnica Shiva Netra. Vocês escrevem aqui e a gente pode mandar para vocês o PDF, tá? E Sueli, é isso mesmo, só que o que você está falando, você tem toda a razão. A paciência que nossos pais tiveram conosco. Mas o Matheus que me perguntou ali, acho que é muito jovem. Por jovem a gente tem que falar, olha, né, Matheus? Isso passa, ele é bem jovem mesmo. Deve ter uns 18 anos, é isso, Matheus? Muita testosterona, né, Sueli? Então para ele é um pouco diferente. Menino com testosterona, eu fiz um monte de tatuagem no meu corpo só para atormentar meu pai. Então você vê como é que é. Eu uso brinco porque eu vi o Fábio Júnior usando brinco. Faz tempo, né, Sueli? Aí quando o Fábio Júnior apareceu na televisão de brinco, eu falei, não vou usar brinco nunca, onde já se viu, eu sou macho, né, 18 anos, uns 18, não, tinha menos, 16 anos, uns 16. Aí meu pai chegou pra mim e falou assim, porque quem usa brinco, onde já se viu, brinco, não sei o que. Aí eu falei, bom, eu nunca ia usar brinco, só porque meu pai falou, eu vou usar pra provocar ele. Olha como a gente é, homem, Sueli, você deve conhecer. Então, quando... tá rindo, é isso mesmo, não é, Sueli? Então, quando eu respondo para menino jovem, eu tento lembrar de mim. Então, não adianta falar assim, né? Pensa na tua mãe que cuidou de você. A gente fica bravo às vezes. E até acho que vocês mulheres são, como eu falei no início, vocês têm esse chakra, o anahata, mais a priori desenvolvido que a gente, homens, mulher. A mulher, na minha visão do Tantra, do que eu sigo, do que eu acredito, ela estaria um ponto acima do homem, na evolução. Apesar de, como eu falei antes, as pessoas valorizam demais mestres homens, esquecem que tem umas iluminadas por aí, né? Que podem ensinar. É uma pena que o catolicismo, as igrejas que seguem Cristo, sempre coloquem os homens como sacerdote. Eu acho que se a igreja católica mesmo não tivesse colocado tantos homens, não teria a Inquisição da forma como aconteceu. Que a Igreja Católica tem coisas lindíssimas, na minha opinião. São Francisco, os trapistas, os cartuchos, os beneditinos, o Leonardo Boff, o padre Fábio de Mello, que eu acho lindo os textos dele. Sabe, tem coisas lindíssimas, mas na época da Inquisição, muitos homens recalcados viam uma mulher dançando, e aí é o recalque sexual, viam uma mulher dançando e automaticamente punham ela na fogueira, de uma forma terrível, uma judieira. Até o próprio nome judieira é judiar de judeu, é fazer mal para os judeus, massacraram os judeus, mataram mulheres. Tudo isso, acredito eu, por causa de uma sexualidade recalcada mesmo. Então, eu acho que as mulheres, já pensou se fossem mulheres que dirigissem as igrejas de Cristo no passado e hoje também. É que esse Papa agora é maravilhoso, na minha opinião. Ele traz uma energia feminina de cuidado, de carinho maravilhosa, mas muitas religiosidades que representam teoricamente Jesus traz uma coisa de muito complicada e que nega os valores femininos. Fabi, você não falou o que é esse lugar aqui, para ver se eu posso levar minha turma lá para dançar um dia. Black House Club. Nós vamos agora na quinta-feira que vem, todos vocês estão convidados para dançar no Lamplight. Não essa quinta, a outra.
dia 16 de agosto, acho. Dançar na Lamilade, músicas dos anos 70, com muito espaço. Nós vamos ter 2 camarotes, que é 30 anos da minha escola, uma universidade. Então todos vocês estão convidados para dançar. Não sei se a Gabi vai gostar, porque é música dos anos 70, de outra volta, Bee Gees, embalos de sábado à noite, mas fica o convite. E repetindo, sábado agora, 9h30 da manhã, na uma universidade, na unidade Moema, vocês podem assistir uma aula comigo de Tantra. Se quiser fazer o curso, se não quiser, assiste a aula, vocês vão ter, a gente vai poder se conhecer, tá bom? Que todos os Budas abençoem a todos vocês. Eu vou responder todas as perguntas amanhã, mandar o PDF do livro para vocês, do livro Maituna, e eu vou terminar com um mantra hoje, que é o Gayatri Mantra, que é o mantra mais forte de elevação de Kundalini, ok? Na minha visão, ele é assim: Om Bhuvah Swaha Om Tat Savitur Varenyam Bargo Deva Swadrimahi Dhiyo Yo Nar Prachodhayato Om Bhuvah Swaha Om Tat Savitur Varenyam Bargo Deva Swadrimahi Dhiyo Yo Nar Prachodhayato Om. Gratidão.